Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo abençoado, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Sempre fazer a nossa preparação, a nossa irradiação, nossa concentração, né? Para que a gente possa entrar na mesma sintonia, numa mesma vibração. Então, a partir de agora, te convido a trazer o pensamento para o momento presente, trazer a mente para o aqui e o agora. Busque uma respiração mais profunda e tranquila, enche o seu peito de ar e solte. E a partir de agora, se você quiser, manter os seus olhos fechados. A partir de agora, comece a relaxar. Inspire, enche o peito de ar e solte. Concentrando aqui, no agora, no momento presente. Comece a relaxar seus pés. Relaxe cada dedo dos seus pés. Vai subindo esse relaxamento ao longo das suas pernas. Relaxe suas pernas. Seu quadril. Respire. Relaxe o seu abdômen e o seu peito. Relaxe toda a extensão da sua coluna, seus ombros, braços e antebraços. Relaxe as suas mãos. Isso. Relaxe sua nuca e pescoço. Talvez um leve movimento com a cabeça, de um lado para o outro. Ajuda a relaxar um pouco mais. Relaxe seu rosto, sua face, lábios, olhos, pálpebras, sobrancelhas. Relaxe sua testa. Relaxe o couro cabeludo. E assim, com o seu corpo mais relaxado, sua mente fica mais leve, tranquila. Te permitindo se conectar a você mesma, a você mesmo. Tocando a sua essência. Essa parte sua que é a mais divina que existe em você. É um pedacinho de Deus dentro de você, sua própria essência. Dando a sua essência, entrando em sintonia com você mesmo, com você mesma. Você então agradece. Agradece por mais esse dia abençoado, mesmo que tenha havido alguns desafios. Com certeza esses desafios melhor, ser melhor. Então agradeça mais esse dia. Agradeça pelo teu pão na sua mesa. Agradeça pelo convívio com as pessoas que você ama, que são caras para você. Agradeça pelo teto sobre a tua cabeça. Pelo colchão que te permite uma noite confortável. Agradeça. Deixe o sentimento da gratidão tomar conta de você agora, completamente. E use esse sentimento como combustível para acender a sua luz interior. Aquela chama que vem lá de dentro da sua alma, íntimo do seu coração. E faça com que essa chama vá crescendo e expandindo aos poucos. Essa luz que vai aumentando, expandindo. Luz que é sua, que tem a cor que mais lhe agrada, característica que mais lhe agrada. Usando a gratidão, você vai expandindo essa luz cada vez mais.
para que ela possa estar envolvendo todo o seu corpo. E agora se auto-ilumina. Você agora se ilumina e reequilibra. E você ainda continua colocando combustível da gratidão, fazendo com que essa luz aumente ainda mais, envolvendo todo o ambiente em que você se encontra. Como se você fosse agora uma pequena estrela, um sol que ilumina e aquece tudo ao seu redor. Irradie em todas as direções a sua própria luz. Irradie, envolva tudo que está à sua volta com a sua luz. Se conectando à luz do colega do lado. E assim nós vamos nos conectando uns aos outros, formando uma linha poderosa, corrente de luz. E assim, nessa corrente de luz, atinge a todos presencialmente, atualmente e até mesmo espiritualmente. Nos conecta também aos nossos mentores, mestres superiores da espiritualidade, que ambos nos conectam ao nosso mundo, formando uma aliança com ele agora. Essa aliança, muito amor e gratidão, se agradece através dessa oração. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Você respira mais uma vez. Enche o seu peito de ar espiritual. Então, vai retornando para o seu corpo, tomando consciência novamente do seu corpo, se colocando tranquilo e calmamente, percebendo os seus membros, seu quadril, o peso que ele faz sobre a cadeira. E assim, quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Respire. Enche o peito de ar e solte. Como é bom, né? Como é bom já assim se conectar ao que tem de melhor entre nós e a espiritualidade, né? Muito bom. Muito bem, pessoal. Vamos então retomar o nosso estudo de hoje do Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 3 do Evangelho. Capítulo 3 do Evangelho, no finalzinho, há muitas moradas na casa de meu pai. E um capítulo maravilhoso, que a gente está aprendendo sobre a evolução do universo, a evolução dos mundos, a nossa evolução como espíritos que somos, né? Boa noite, Larissa, boa noite, Alexandra, boa noite, Dona Nina, sejam bem-vindas ao estudo. Boa noite, Wellington. Boa noite. Esse capítulo, boa noite, Larissa. Esse capítulo, que é o capítulo 3 do Evangelho, há muitas moradas na casa de meu pai. Uma pequena frase de Jesus que nos revela a imensidão do universo, nos dizendo que essas muitas moradas da casa de meu pai, Deus, Criador, nosso Pai maior, são os mundos que habitam esse vasto e infinito universo, né? Quantos mundos existem
nesse universo, onde a Terra é apenas mais um, né? O nosso planeta Terra é apenas mais um desses mundos. E ali a gente está aprendendo que nessas diversas, infinitas moradas no universo, existem os graus de evolução. Assim como o espírito passa pelos graus de evolução. Boa noite, Léo. Assim como nós, como espíritos, passamos por diversos graus evolutivos até chegarmos ao grau máximo, que é o grau de espíritos puros, que é o nível de Jesus, né? O único espírito puro que pisou aqui no nosso planeta foi ele. Os mundos também passam por esses diversos níveis de evolução. Então, nesse capítulo, além de entender essas moradas do universo, esses mundos diversificados, infinitos no universo, que é a casa de Deus, né? A gente aprendeu, né? Porque a gente já está fechando, no finalzinho do capítulo, esses níveis. A gente aprendeu que existe o nível dos mundos primitivos, que é onde o espírito está recém-criado, ele ainda está no instinto, né? Está naquele instinto de sobrevivência, muito próximo dos animais. Depois tem o nível, segundo nível de evolução, provas e expiações, quando os espíritos já desenvolvem um certo conhecimento, uma certa tecnologia, mas ainda está muito apegado, ainda está muito preso às suas imperfeições. Então, ele tem conhecimento, mas ele usa não a favor do próximo, mas a favor do próprio egoísmo, do próprio orgulho. Mundo de provas e expiações. Num terceiro estágio, a gente tem os mundos de regeneração, onde os espíritos estão se curando. É como se, na prova e expiação, o espírito está lá no hospital, doente, ainda, precisando de tratamento. São os mundos hospital-escola. Nosso planeta Terra é um desses. Nosso mundo é um mundo-escola, mundo hospital-escola, onde estamos ainda doentes, adoecidos pelas nossas imperfeições, pelos nossos vícios, pelos nossos apegos, pelo nosso orgulho e egoísmo, precisando de tratamento. E aí, o próximo nível, que é a regeneração, é quando nós já estamos recuperando, em recuperação, não curados ainda, mas quase. É aquele momento quando a gente recebe, está no finalzinho ali, fez a cirurgia, está para receber alta, ou recebeu alta do hospital, e vai para casa, mas você ainda está em recuperação, está convalescendo, né? Está ali ainda no final do tratamento, buscando recuperar as suas forças, para voltar a ter liberdade. Esse é o mundo de regeneração, na qual nós ainda vamos entrar. O planeta Terra ainda vai entrar. Depois a gente tem o próximo estágio, mundos felizes. Aí sim, a maioria já está curada, já está vivendo no bem, já se libertou da maioria das imperfeições. Pouquíssimos resquícios ainda sobram, mas são mundos onde a felicidade reina, o amor ao próximo reina. Porém, não é o melhor estágio, o mais alto do estágio dos mundos. Ainda tem um último estágio, que é o estágio dos mundos celestiais ou divinos, onde ali só residem os espíritos puros, do nível de Jesus para cima. Onde ali eles já estão, assim, do lado, praticamente vizinho de Deus, né? Nunca chegaremos a ser Deus, pois nós somos criaturas de Deus. A criatura jamais será o seu criador, certo? Porém, chegaremos muito próximos nesse estágio de espíritos puros, que é o nível de Jesus. E moraremos, né? Habitaremos nesses mundos celestiais ou divinos. E um detalhe importante: quanto mais evoluído o mundo, menos material ele é. Menos a vida material faz parte dessa rotina desse mundo. Quanto mais caminhamos, né, na jornada evolutiva universal, menos matéria precisamos. Tá? Essa vida material grosseira que a gente entende aqui no planeta Terra é só aqui nesse estágio.
Do mundo feliz para cima é muito diferente disso aqui. Muito diferente, né? Hoje a gente vai falar sobre a progressão dos mundos. Semana passada a gente terminou sobre os mundos regeneradores, né? A gente entendeu bem essa questão da cura, né? Da convalescência, de estar ali se recuperando. E para fechar o capítulo, no item 19 do capítulo 3 do Evangelho, é o último item desse capítulo, que tem o título de Progressão dos Mundos, que ele vai falar aqui justamente sobre essa jornada de crescimento, que é da lei, que é providencial, né? Tudo ok na internet, pessoal? Aqui, alguém queria perguntar alguma coisa, fazer algum comentário? Alguém? Podem ficar à vontade, quem quiser perguntar. Quer perguntar, Alexandre? Falar alguma coisa? Não, desculpa. É que eu estou desenhando aqui, eu estava arrumando a câmera. Só isso. Obrigada, Ué. Tranquilo, pode ficar à vontade. Gente, pessoal da internet, vocês têm uma mania de fechar a câmera. Eu ponho o telão aqui para todo mundo ver vocês, aí vocês fecham a câmera. Aí não adianta nada ter telão, porque ninguém vê ninguém, que fica só a fotinha de vocês. Tá? Podem ficar à vontade. Ou então, quando vocês forem falar, pelo menos, abra a câmera para o pessoal ver vocês falando, tá? Vamos lá. Então, olá, tudo bem? Então, vamos lá. Item 19 do capítulo 3 do Evangelho. Progressão dos mundos. O progresso é uma das leis da natureza. Progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ele estão submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o termo das coisas, não é senão um meio de atingir, pela transformação, um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer. E coisa alguma se torna em nada. Gente, que frase linda. Tudo morre para renascer. E coisa alguma se torna em nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir o mundo nas suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos que serviram à sua constituição, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas por graus insensíveis a cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que estes avançam, eles mesmos, na senda do progresso. Assim, caminham paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e da habitação, porque nada é estacionário na natureza. Nada é estacionário na natureza. Quanto esta ideia é grande e digna da majestade do Criador. E, ao contrário, quanto é pequena e indigna do seu poder aquela que concentra sua solicitude e sua providência sobre o imperceptível grão de areia da terra e restringe a humanidade a alguns homens que a habitam. Boa noite, pessoal. A terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao que está hoje, e atingirá, sob esse duplo aspecto, um grau mais avançado, o amanhã. O amanhã eu falei, não está aqui não, mas é o que ele quis dizer, né? Atingirá, entendeu? Ela atingiu
um dos seus períodos de transformação, em que, de mundo expiatório, tornar-se-á mundo regenerador. Então, os homens serão felizes, porque a lei de Deus nela reinará. Quem escreveu isso, quem ditou isso, foi Santo Agostinho, em Paris, 1862. Que texto lindo, gente. Que reflexão maravilhosa. Vamos lá. Primeiro ponto. A evolução, o progresso é uma lei. Tudo evolui. Tudo progride. Não há nada que seja estacionário. Desde o que é animado até o que é inanimado aos nossos olhos. Porque, na verdade, tudo é energia. Mesmo o grão de poeira estável e estático, que aos nossos olhos ele não se movimenta, ele é formado de átomos. E o átomo, só para vocês saberem, o átomo, que é uma das partes menores da matéria, ele é constituído 99% de energia. 99% de energia. Portanto, tudo que existe, seja material ou não, no universo, é energia e está em movimento. Até mesmo esse simples e minúsculo grão de areia que você acha que é estável. Ele é formado de átomos. Tudo progride no universo. Tudo progride. Hoje eu troquei com a minha cabeça. Eu estou achando que o mal está progredindo mais. Por exemplo, vamos botar assim. A Segunda Guerra Mundial terminou em 45, né? Agora, olhando essa guerra lá da Rússia, como que eles progrediram na fabricação de materiais bélicos e tudo mais. Então, tudo que se nós for observar, o mal parece que predominou esse mundo. Entendeu? Agora, o bem. O que o bem progrediu? Em relação de 45 até hoje. Coisa, né? Eu vejo de uma forma um pouco diferente. Assim. Tá vendo que eu gosto. Porque, assim, se a gente vê assim, a forma que as pessoas pensavam naquela época, né? E aí a gente hoje transporta isso para cá, muita coisa mudou, né? Mudou, assim, as diferenças raciais hoje elas são muito questionadas, né? Debatidas. Questão até da própria mulher, né? Da posição da mulher na sociedade, da escravidão, né? Muitas coisas elas foram evoluindo assim de lá para cá. Uma das que eu acho Mas o mal ele nunca progride, né? Na verdade já foi falado aqui, o mal é a ausência do bem, né? Então quem oscila é a quantidade de bem, né? O amor, né? Que a gente se dedica às pessoas. Às vezes eu já falei assim, pessoal, né? Igualzinho o SUS. Coisa simples. Mas às vezes eu fico pensando dentro do meu, se não existisse esse SUS. Essa frase que o senhor falou, o mal progride, se o mal progride é porque o bem está progredindo. Porque, como ele falou, o que é o mal? O mal é a ausência do bem. Assim como a treva é a ausência de luz. Se a treva progride, ela está indo para o rumo da luz. Se o mal progride, progressão, evolução, ele está deixando de ser o mal. Ele está se tornando bem. A progressão do mal é chegar ao nível do bem. Percebe? Então o senhor falou uma frase perfeita. O mal está progredindo para se tornar bem. Mas eu acho que um pouco. Entende? Então, hoje, o que ele falou? Há um século atrás, que esse tempo, que para nós aqui encarnados parece ser muito, mas é muito pouco, é um cisco no tempo.
né, que é eterno, para o espírito, por exemplo, há um século atrás existia duelo. Uma pessoa te enfrentava, você matava ela porque ela te olhava de cara feia. Você convidava ela para um duelo de espada e ela matava ela, e isso estava dentro da lei. Era lei você matar uma pessoa por duelo. Agora pergunta, é ou não é um crime você matar outra pessoa, independente da situação? Hoje já não existe isso mais. Hoje a lei entende que isso é um crime, provando a evolução. Agora ele falou, a questão de racismo, né, o sectarismo, as diferenças sociais, as diferenças de classe, de cor, de sexo, enfim. Todas as diferenças que existem na humanidade, que antes eram preconceituosas, hoje ainda podem ser, mas pelo menos já são debatidas. Já são muito debatidas, já são enfrentadas, já não é tão bonito mais você ter preconceito. Antigamente era legal você ter preconceito, principalmente preconceito sexual, né? Hoje já se tem uma noção de que ali, independente da opção sexual, tem um ser humano. Então, pô, respeita. Isso prova que está evoluindo. Talvez não esteja evoluindo da forma que gostaríamos. Também porque é muito né? pouco tempo, né? De 45 para cá, não tem nenhum século, né? Mas se a gente pegar lá de Jesus para cá, né? Os 2000 anos, 2000. Nossa! O que era o povo naquela época, né? E o que é hoje, assim, a gente vê uma diferença brutal, assim, no comportamento. Gigantesca. A própria guerra também já mudou. A guerra da Segunda Guerra, você tinha que dizimar todo o inimigo. Podia ser criança, mulher, idoso, que iam passar e matar. Hoje ele já tem aquele negócio de proteger os civis, da onde eles estão invadindo, por causa da sociedade, então ele tem esse pensamento. Assim. Eles querem destruir, mas é uns pontos. Evitar a terceira guerra, né? Tem o tal do crime de guerra, né? Quando você mata civil, é um crime de guerra, que você vai ser punido por aquilo. Então, tá vendo? Tem uma evolução sobre isso. Eu cheguei a conclusão. Eu acho que o nosso atraso, ainda é nossa ignorância, observamos mais o mal, dando mais valor para ele, acreditando mais nele, do que no bem que está em volta de nós, que nós não preocupamos. Por causa de um mero detalhe. A gente está vivendo. É o nosso estágio atual. É a nossa realidade, esse Sempre mal. acha que é mais difícil, né? A nossa era, né? É. A gente não viveu o passado, né? Para sentir na pele. Agora, isso foi um texto psicografado, Isso. que foi psicografado em 1862. 62. Então, 1862, eles já estavam falando da Terra que passaria, isso já tem 200 anos, né? E a gente não percebeu. Ainda isso, sabe, é um processo ainda de muitos e muitos anos. É um processo que já iniciou, naquela época não tinha iniciado, né? Já iniciou, e vai mais um tempo, vai algumas gerações, talvez a geração que é neta da minha neta que vai vivenciar isso. Nós não. Nós aqui não vamos ver. Encarnados, nessa encarnação nós não vamos ver. Nós vamos ver lá na frente, se tivermos a bênção de permanecer aqui. O merecimento de permanecer aqui. Aí, seu Lu, eu completo a resposta com isso que ela fala aqui, ó. A própria destruição, que parece aos homens o termo das coisas, não é senão um meio de atingir, pela transformação, um estado mais perfeito. Vou te dar um exemplo. A semente. A semente, para que ela possa eclodir e nascer o broto lá dentro da terra, ela tem que ser destruída. Aquela casca tem que quebrar. Tem que haver uma destruição daquilo que bloqueia e impede a planta de crescer. Então, a casca da semente é totalmente destruída, dizimada, para que venha o broto, para que lance as raízes no solo, para que ele destrua, rompa a superfície da terra e comece a crescer. A destruição
é a quebra da nossa zona de conforto, do que nos faz ficar parado, paralisado, estacionado. É romper com aquilo que nos prende ao chão e não nos deixa voar mais alto. As nossas imperfeições que nos travam, a nossa preguiça, o nosso apego, a nossa mania de reclamar, de achar que tudo é difícil, ao invés de fazer o que tem que ser feito, é a casca da semente que nos impede de eclodir e se tornar uma grande planta que gera frutos. Dizer que então está Tudo dentro da lei. Então, digamos assim, eu vi um tempo em você. Já viu que a estátua O Pensador? Uhum. Eu estava lendo um livro sobre ele, aí os caras pegou o mármore lá, tudo bruto, aí o cara transformou. Aí, na cidade que eu estava lendo, né? Eu chegar lá, tudo, mas como que você descobriu, como que fez isso? Nossa, eu já estava lá dentro, não. Eu só peguei, eu tirei a sujeira lá. Tirei a casca, quebrei a casca. O que ele fez? Destruiu. Lá dentro daquele mar, dizer, né? Então, você acha que é a bondade, essas coisas estão dentro de nós. Exatamente. Então, o que falta para nós? Como a semente, que é a casca dura, a essência do bem está dentro de nós. Do amor, da compaixão, da indulgência, da irmandade, da humanidade, está dentro. O que a gente tem que fazer? Quebrar essa casca que nos impede de crescer. No qual a destruição não é senão uma transformação. Que dói. Quebrar essa casca, dói. A borboleta, para quebrar o casulo, para poder voar, elas têm que fazer um esforço gigantesco. Só que é justamente fazendo aquele esforço para quebrar o casulo, para romper as barreiras que impedem ela de abrir as asas, que vão doer muito, é que vai dar força nas asas dela para que ela possa voar. Se você for lá no casulo e quebrar para ela, ela nunca vai voar. Ela vai rastejar a vida inteira, porque ela não vai ter força suficiente nas asas para bater. Então, esse quebrar, esse destruir, que aos nossos olhos limitados parece ser o fim, a guerra, os desastres naturais, as diferenças que existem na humanidade hoje, na Terra, né? Que você olha uma criança passando fome, igual você comentou antes, né? Nos deixa tristes. E faz a gente ter a ilusão de que não tem conserto. Só que olha o que ele fala. A progressão dos mundos sempre vai acontecer. Mas, aos olhos e ao tempo de uma simples reencarnação, é imperceptível. Se você ficar um dia, uma semana, um mês, um ano, assistindo a evolução da semente, vai ser muito pouco. Vai parecer que ela quase não está melhorando, quase não está evoluindo. Mas ao longo de décadas, ela se torna uma grande planta, uma grande árvore que vai dar décadas. Agora, imagina um mundo. Se uma planta demora, às vezes, décadas, tem planta que muitas e muitas décadas, para chegar à maturidade da planta que dá frutos. É demorado esse tanto de anos. Imagina um mundo. Aos nossos olhos, de uma reencarnação apenas, é ínfimo. A gente não consegue ver. As reencarnações do semente, ela existiu. Para ela voltar, normalmente tem que voltar na terra, no túmulo, para poder fazer todo esse trabalho, toda essa força, quebrar. Ela tem que se recolher a sua pequenez, ir lá para o fundo, entrar em contato com a essência e, através da sua essência, quebrar a casca e eclodir.
nos recolher à nossa pequenez, nos tornar mansos de espírito, humildes, enxergando que nada somos. Somos muito pequenos perante Deus. Uma sementinha apenas. Nos recolher à nossa insignificância. E aí entrar em contato com a nossa essência, né, lá no fundo, para quebrar a casca do orgulho, do egoísmo e de todas as imperfeições que nós temos, e eclodir rumo ao céu, rumo ao sol, e um dia gerar frutos. Como Jesus veio nos mostrar os frutos do caminho da felicidade. Percebe? Então, tudo está dentro da lei do progresso. A lei do progresso é imutável, como qualquer lei universal. A lei do progresso, a lei da gravidade, a lei da atração, a lei do tempo. E, principalmente, a maior delas, que tem a ver com a lei do progresso, está ligado intimamente com a lei do progresso, que é a lei do amor. Na verdade, a lei do amor é a lei do progresso. Porque quando atingimos o estágio de espíritos puros, estaremos no nível do amor, onde espalharemos o amor, olharemos tudo, respiraremos, irradiaremos, viveremos na essência do amor, como Jesus o fez. Jesus admirava até a carcaça de um lobo que estava lá em putrefação no deserto. Enquanto eles estavam passando, aquela carcaça lá, fétida, todos tampando o nariz, se desviando, ele passou perto, olhou para a carcaça e falou: que dentes lindos esse animal possuía. Enxergando a beleza numa carcaça. Entendendo onde está a beleza do Criador. Entendendo que na putrefação, na transformação, na destruição ali, tem uma beleza por trás. Tem a lei do progresso agindo. Porque aquele princípio animal daquele lobo estava progredindo também. Ele vai voltar, vai voltar, vai voltar, e um dia se tornará humano, e um dia evoluirá como nós estamos evoluindo. Então, a lei do progresso, ela é universal. Tudo está submetido a ela, inclusive os inanimados. Tudo está submetido a ela. Eu assisti um documentário falando sobre o universo. Deixa eu ver se eu consigo lembrar o nome desse documentário. Se não me engano, está na Netflix. Nossa, fugiu da minha mente agora. Depois eu coloco no grupo lá o nome. Eu já comentei sobre ele aqui. Ele é um documentário científico falando como surgiu o universo, como surgiram as galáxias. Gente, tudo começa da massa de gás no universo, que começa os átomos a se aglomerar, vai virando sólido. Aí a poeira universal vai se juntando até formar mundos. Olha só, como Deus. Ô pai, seu microfone fechou. Não tá dando pra te ouvir, não. Tá mudo, Desculpa, Wellington. Faz tempo que tá mudo, gente? Não, acabou de ficar. Tá, já tirei aqui. Estão me ouvindo agora, né? Ó, Sim. o Gasparzinho foi e mutou meu microfone aqui, ó. Gasparzinho. Mas não adiantou, não. Nossa, tá atento. Tá todo mundo aqui prestando atenção. Isso aí, muito gente, bom. me avisa. Qualquer coisa que der de errado, vocês me avisam, tá? Eu vou entrando aqui no estudo e... A gente comemorar,
Eu gosto de pastor, né? Como nós também já fomos ignorantes. Somos ainda. Não, mas em vista. Não, aí que está o progresso. Em vista do que já fomos, nós já melhoramos muito, né? Às vezes eu vejo aquelas histórias. Eu gosto mais, entendeu? Os caras chegavam assim, sem mais numa família, queimavam o barraco, por prazer, né? Ia lá para aquela arena lá. Gente, eu tenho um negócio, pode falar, né? Eu me considero o futebol hoje como aquelas arenas do Império Romano. Futebol, né? Entendeu? É o resquício daquilo lá, é. Eu, para mim, é renascença. Um dia, é que eu falei para você, entendeu? Eu, não, você me dá estão pisando na lama do Império Romano. Eu comecei a pensar, você pode dar, tem o jeito dos caras entrar, ó, já assistiu que esse filme, né? Os gladiadores entrar, entendeu? A massa lá, entendeu? Aplaudindo e tudo mais. Fato. Bom, que eles não Isso é matam, fato. né, um ao outro, né? Não, mas Ainda isso é mata. progresso. De vez em quando tem briga de torcida e acaba matando um ou outro por aí, né? Mas, Direto você vê notícia aí de que briga de torcida acaba matando, destruindo. então, digamos assim, aí está também o progresso. Porque naquela época era matar. Se não matasse o cara. Hoje não. Hoje, pelo menos, é correndo atrás da bola, né? Pelo menos lá com os gladiadores, entendeu? Ficam famosos, igualzinho que muitos ficaram, né, na história, né? Nós fomos aí também outros histórias. Eu fazia a mesma coisa, essa lama, então. No ditado de futebol, comecei a observar. Nós estamos ainda numa lama do nosso passado, presente em nós. Né? Exatamente. Estamos ainda no resquício daquilo, né? Dê ao povo circo e pão. É o circo. Nós precisamos ainda do circo, nós gostamos do circo ainda. Graças a Deus, esse circo é um esporte hoje, né? Que não tem tanta violência. Tem um pouco, mas nem tanto, né? Mas ainda tem alguns esportes que é violento, por exemplo, boxe, UFC, que é violência. E tem muita gente que gosta, né? Que é o resquício daquela época. O cara no boxe vai entrar ali para tu agredir, levar tapa na cara. Qual o sentido disso, Qual né? o sentido uma mente dessa? Só que isso nos mostra exatamente o que o senhor falou, que às vezes é difícil de enxergar essa evolução, né? Que antigamente o esporte venerado era um matar o outro, ou ver leão comendo as pessoas vivas, hoje, pelo menos, já não tem isso. Tem alguns esportes ainda violentos, mas já não tem isso mais, né? Existem regras, existe todo um processo ali que torna o esporte menos violento, né? Menos agressivo, né? E isso nos mostra que estamos andando, está havendo a progressão. Lenta, mas está. Diga, Alexandre. Boa noite. Desculpa te interromper, mas você está comentando da lei do progresso aí, da lei universal do amor, né? E eu estou muito emocionada. Eu não vou mentir para vocês, não, gente. Eu estou sentindo uma emoção muito grande aqui agora. Eu estou na minha casa com meu marido, mas eu comecei um desenho antes da live. E eu me emocionei, porque o que eu fiz tem tudo a ver. E depois vocês vão ver. E aí, o que eu queria falar é outra coisa, que a gente fica vendo a lei do progresso, a gente estudou esse capítulo, né? Há muitas moradas na casa do meu pai. Quanto mais estudo esse capítulo, quanto mais eu leio ele, mais eu penso, meu Deus, será que um dia a gente vai conseguir melhorar um pouquinho? Porque, às vezes, um defeito tão pequeno nosso, tão insignificante, você erra todos os dias, e você passa, às vezes, demora 1, 2 anos para melhorar um pouquinho, sabe? E aí, eu só queria contar um caso para vocês, que a gente nunca deve desistir, que a gente deve sempre continuar e persistir nisso aí. Eu passei por um problema muito difícil, familiar, e também um problema profissional, de uns 2 anos para cá. Sabe quando você tem aquele problema que você não encontra solução? Aí eu ficava muito chateada com aquele problema que eu não conseguia solucionar.
Aí um dia eu fiz uma oração para Jesus, e nessa oração eu falei, eu não tenho mais condição de resolver isso. Agora eu deixo nas tuas mãos, Pai, para o Senhor me ajudar. Naquele dia, eu acordei de manhã, e o Elton sabe o que eu vou falar para ele. Veio uma palavra grande escrita na minha cabeça, porque eu tenho essa coisa de vir palavras grandes escritas. Veio assim, ame-as. Essa pequena palavra resolveu o meu problema de 2, 3 anos. Então, daí a gente vê, gente, o tanto que nós somos insignificantes, tanto que nós ainda somos inferiores, pequenininhos, mas que nós não devemos nunca desistir. Nunca desistir. É como o Wellington disse, a gente ainda está engatinhando, mas a gente vai vencer. Nós vamos conseguir seguir esse caminho, sempre colocando amor na frente para conseguir vencer as batalhas mais difíceis. É só isso aí, Wellington. Obrigada. Obrigado, Alexandre. Eu que agradeço. Oi? Às vezes nós encontramos uma dificuldade. Nós vamos tentando, acertando. Eu acredito que você já sentiu. Quando você acerta, sabe, tudo certinho, parece que me dá alegria por dentro, assim, emoção. Poxa, eu consegui. Eu acho que esse conseguir essas dificuldades são opções para nós lutar com nós mesmos. Nós temos capacidade. Entendeu? Eu já percebi muito isso. Assim, às vezes você fica, meu Deus do céu. Às vezes você larga aquele um pouquinho, reflete a cabeça, volta, começa a criar tudo certo. Eu já cheguei a um ponto. Quando ficar nervoso com uma coisa que você quer, abandonar um pouco. Aí depois você volta. E outra coisa que eu aprendi na minha vida. Nunca fica com os pensamentos. Eu vou fazer isso, eu vou fazer, eu vou fazer. Se você começar a botar isso na sua cabeça, aí, com o passar de muito tempo, você vai lá fazer, eu cheguei ao concluído. Vem aquele... Você está falando da ansiedade, você né? Você sai confiante em você, que vai dar certo, chega lá e dá certo. Isso. Eu já tive muito disso. Eu entendi o que o senhor quis dizer. Ele está falando, gente, com relação à ansiedade. Quando você fica pensando assim, ai, vai acontecer isso, ai, vai acontecer aquilo, ai, meu Deus, sabe? E aí você quer fazer algo e você fica pensando só no que tem de ruim para acontecer com você com relação àquilo. Aí você se boicota. Você se boicota. Aí vem, é onde nasce a crise de ansiedade. Aí você começa a passar mal, aí você começa a ficar nervoso, aí dá aquele vazio no peito, aí você começa a achar que você não vai conseguir, você começa a se boicotar. É isso que está querendo dizer. Seu pensamento fica indo lá no futuro, mas pensando negativo. Nossa, tem que fazer isso. Ah, mas é tão difícil. Ah, mas eu não vou dar conta. Você acha que ele vai? Né? Vai aceitar? Não. A gente tem que confiar. Outra pessoa, É. entendeu? Um dia eu disse para mim, o que é? Eu não sei o que é o assunto, eu posso falar que é só para vocês mulheres. Nós conversamos com ela lá, e não sei o que surgiu, eu perguntei para ela. Vem cá, e essas mulheres que vão lá no salão de beleza? Primeiro, não, eu com ela, acho que tem hora que ela vaza. Não. Ela ir no salão de beleza é certo, é normal. Ela está mostrando um amor próprio com ela, que ela quer. E quando ela era criança, ela não tinha roupa. Então ela está soltando a criança que ela tem dentro dela. Ela não tinha cabelo branco. Ela não tinha nada. Agora você pensa, pensa você. Você vai em determinado lugar, que é um lugar ele da sombra, tudo. Tá? Você vai chegar lá, você pode falar, assim não. Aí você vai precisar dela. Você vai chegar assim, aí você olha para ela naquela elegância e tudo mais. E se essa mulher
daquela beleza que você está falando, que é orgulho, que é vaidade, tudo demais, te trata você bem, educadamente. Como é que você vai ser educado? Então, você não deve olhar. Agora, o erro da mulher ir no salão de beleza, tem. Qual que é? Ela querer endeusar ela. No momento que ela quer endeusar ela está humilhando as outras pessoas. Existe. Que ela pensa, ela está sentada, ela está arrumando, o pensamento dela é respondendo com isso. Se ela está querendo, pelo prazer, querer ser ela, é direito dela. É porque isso aí tem uma diferença entre o amor próprio e a vaidade. É isso aí. O amor próprio não tem nada de errado, né? Qualquer um, mulher ou homem, se cuidar da sua higiene, da sua aparência, se ver bem, se gostar do jeito que está se vendo, né? De cortar um cabelo e se sentir bem com aquilo. A mulher se arrumar, se sentir bem, não tem nada de errado. Ela vai no salão, se produz toda, e ela olha para ela, e ela fica feliz com ela. Nada de errado. Você se amar é preciso, até porque, quando Jesus disse, amai ao próximo, como é que você vai amar alguém se você não se amar? Como é que você vai saber dar amor para alguém se você não souber amar a si mesmo? Então tem que começar com o amar a si. Como é que você amar ao próximo? Como a si? Então eu tenho que me amar, tenho que gostar de mim, eu tenho que ficar feliz, me olhar e me elogiar. Nossa, você tá um gatão hoje, hein? Não tem nada de errado nisso. Isso é amor próprio. Agora, vaidade não. Vaidade é quando você começa a despertar o orgulho. Vaidade é quando você acha que você é melhor que o outro. Não, eu sei mais que você. Não, eu sou mais bonito que você. Não, eu sou superior a você. Isso é vaidade, isso é orgulho. Aí está errado. Entende? Você se olhar e se sentir bem com você mesmo é uma coisa. Você se olhar e achar você superior a alguém é outra coisa. Então, o pensamento dela. É. Ela diz que ela está preocupada com ela, sentindo bem com ela, sem olhar. Digamos, não, posso chegar lá, e a vaidade, ela também é um pouco ardilosa, porque também se você exagerar na dose, e aí você jogar a sua preocupação só com a sua aparência, percebe? Por quê? Como que a gente se sente bem com a gente mesmo? A gente se sente bem com a gente mesmo, moral e materialmente. Não adianta eu estar lindo, maravilhoso, a mulher linda, maravilhosa, mas moralmente, dentro dela, ela está se sentindo um lixo. Ela fica naquela ânsia para ficar só bonita, para parecer bonita para os outros, mas ela com ela mesma, ela não está achando aquilo nada bom, não tem nada bom. Aí é só vaidade. Aí está errado. Porque ela está querendo parecer uma coisa que ela não é. Ela está lutando por uma perfeição estética que ela não é. Ela está iludindo ela mesma. Então, quer dizer que o orgulho também ele tem os seus pontos positivos. Às vezes eu falo isso. O orgulho tem os seus pontos. Tem um lado positivo do orgulho. Quando eu sinto bem comigo mesmo, quando eu sinto bem, por exemplo, tenho orgulho do meu filho, é sentir feliz porque ele está crescendo, evoluindo, ele está fazendo alguma coisa boa, aí se sente orgulho dele. Esse sentido de orgulho é bom, né? Que você está feliz pelo desenvolvimento de alguém, pelo crescimento de alguém, pela realização de alguém. Esse tipo de orgulho é um orgulho bom. Agora, o orgulho como imperfeição é péssimo. Como diz o Evangelho, as piores chagas da humanidade, orgulho e egoísmo. É quando você acha que você é melhor que o outro. E tudo que você quer, você só pensa em você mesmo, você não pensa no outro. Isso é egoísmo. As chagas da humanidade. Você não pode ter orgulho nem nada. Mas vamos supor, no seu rolo do seu filho. Digamos que seu filho está estudando, né? A proteção, uma filha você tem orgulho? Isso. Mas eu pensei comigo, gente, o orgulho tem também um lado. Tem um lado bom. Digamos assim, luta, você vê um carro lá, que é um moderno,
você vai lutar para conseguir. O dia que você consegue falar, é no meu, você vai sentir orgulho perante você. Eu acho que Exatamente. tem muitas coisas que... E tudo isso está amarrado, alheio à lei do progresso. Igual ele falou no final, a Terra foi um dia um planeta primitivo. Nosso mundo, que hoje já é um mundo de expiações e provas, que já está galgando o próximo degrau, que é o reino de regeneração, já foi um mundo primitivo. E olha o que ele falou, quanto mais esse mundo vai evoluindo, mais ele vai sendo harmonioso, belo, e vai se desmaterializando. Pensa, lá na era primitiva, na era do homem selvagem, quantas coisas existiam? Tipo de catástrofe mesmo, desastres naturais. Era meteoro caindo aqui, era maremoto, era vulcão cuspindo fogo para tudo quanto é lado. O clima era muito, muito extremo. Agora, vamos antes da humanidade existir? Quando o planeta começou a se formar, era um mar de fogo, de lava. Era absurdo a coisa aqui. Né? Era um inferno. Né? Até que o mundo foi se esfriando, se aquietando. Né? Foi se estabilizando. O clima foi ficando mais ameno, até chegar no que está hoje. E vai melhorar ainda mais, materialmente falando. Só que essa evolução material do mundo, ela acompanha a evolução moral das criaturas que estão nele. Então, quanto mais a gente vai evoluindo moralmente, a energia do mundo vai mudando e materialmente ele vai se transformando. E ele vai deixando a matéria, ele vai se desmaterializando aos poucos. Se conectando mais às energias, menos à matéria. Mais às energias, menos à matéria. Até atingir os graus mais elevados. Aqui já tem 5 bilhões de anos. Oi? Aqui já tem 5 bilhões de anos. 5 bilhões, né? Tem nomenclaturas que falam até mais, né? 10 bilhões. Será que nós é daquela época? Não, a gente não estava aqui nessa época. Não, mas digamos assim, nós seremos como daquela lá da caverna, aquele negócio mais lá. Será que era nós? Ué. Lá Claro. Nós já passamos por isso, seu Lu. Nós já fomos seres primitivos. Todo espírito é criado simples e ignorante. Nós já fomos aqueles seres das cavernas. Já passamos por esses estágios. Entendeu? Jesus já foi também um ser das cavernas. Só que já atingiu lá, já chegou lá. Chegou nos níveis mais altos. E nós atingiremos, como a Alexandra falou. Um dia nós chegaremos a esse ponto. É da lei. Inevitavelmente, todos nós, por pior que sejamos, vamos chegar nesse nível. É da lei. É o que vai comparar. Jesus, será que nós estávamos nessa época? Não, eu acredito que nós somos espíritos mais jovens que Jesus. Eu acredito que nós somos espíritos que fomos criados posteriormente, depois de Jesus, entendeu? Então, na época de Jesus, a gente não tinha sido criado. Eu acredito. Foi criado. Nós. Nosso no mundo que Jesus foi criado, sim. naquela humanidade, celestiais, hoje já evoluiu, né? Hoje já é outro nível. Né? Eu acho que nós é bem mais novo. Não, eu acredito que na época que Jesus estava no nosso estágio hoje, nós ainda não tinha sido nem criado. Entendeu? Nem que tinha criado a gente. Eu pergunto, Jesus faz outra remessa? De humanidade? Deus nunca para de criar. Ele nunca para de criar. Ele está sempre criando. Deus sempre existiu e sempre vai existir. Deus é infinito e eterno. Antes, ele sempre existiu. Depois, ou amanhã, ele sempre vai existir. E ele nunca parou de criar. Isso está muito além da nossa capacidade de entender.
Nós não conseguimos entender Deus. Não dá para entender. É, de ficar doido mesmo. Tem Einstein. O Einstein tem uma frase que ele fala assim: quanto mais ele estuda, mais a ciência evolui, mais eles acreditam em Deus. Exatamente. Ou seja, você vai aprofundando o máximo possível, onde é possível, o raciocínio humano, né, que o Einstein considera modos mentes, que já passou pela Terra, tudo, maior era a crença dele em Deus. É. E o próprio Evangelho fala, haverá um momento em que a ciência e a religião se tornarão um só. A ciência, ela vai caminhando, quanto mais ela evoluir e descobrir os mistérios do universo, mais ela vai entender Deus. E aí a ciência vai chegar um tempo que ela e a religião não haverá diferença. Quando chegarmos nesses mundos superiores, não haverá diferença, não haverá religiões. Essa questão de religiões diferentes, que segregam, que separam, não existem mais. Então, no mundo feliz, realmente, já não deve ter esse negócio aí, vamos supor, essa diferença que nós achamos. Não existe. Não existe. Não tem um mais rico, mais pobre. Não. Mais alto, mais Mundo feliz não tem essas diferenças. Não vai ter, né? São todos iguais. Então, aí já começa a união, então. Isso, exatamente. Agora lá você ainda tem os estudos. A pessoa está lá, vai ter Nunca para de estudar. O espírito, ele jamais vai atingir o nível de Deus. Então, ele sempre vai ter algo a aprender. Eu acho que quando o homem vai chegando assim, acho que ele inventa. Não é ele que inventa, é Deus. Não, O homem, quanto mais ele vai estudando, mais ele vai chegando perto de Deus. Só que Deus é infinito. Não, mas aí quando você vai chegando perto, ele... Deus é Deus. Se nós pegarmos nossos bisavós, tataravós, você é uma carreta dessa para dizer, eu dei choque. Não tem condição para ele. É igual o exemplo que eu dei ontem aqui, para um rapaz que estava aqui. Imagine que você mora na cidade. Aí descobre uma tribo primitiva que mora num lugar que nunca viu nenhum homem civilizado. Aí você vai lá e fala para o índio que vive nessa tribo que existem máquinas que podem voar. Ele vai acreditar? Não. Ele vai achar um absurdo isso. Por quê? Porque ele nunca viu, ele não estudou, ele não entende, ele não entrou nesse conhecimento. Para a gente não é assim, na minha infância, falar que isso aqui existir, né? Celular. Que só viu o fio, né, tia? O fio já era uma coisa assim, como que a minha voz passa nisso aí, né? Agora, então... E hoje não precisa de fio. E ainda você vê a imagem. Você vê a pessoa do outro lado. É isso que eu falo, tá mudando. Você lembra aquele filme do James Bond que no relógio dele aparecia a imagem? Assim. Todo mundo falava, isso é impossível. Né? Jacksons, Hoje já é realidade. Né? Olha a evolução. Lei do progresso. Lei do progresso. Infelizmente, a gente precisa encerrar, gente. Cadê a Marcela? Não tem, não. Então, para a gente encerrar, vou convidar vocês agora. Alguém quer perguntar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Ficou alguma dúvida? Na internet, pessoal, quer perguntar, comentar antes da gente encerrar? Então, vou convidar vocês agora a gente voltar a se conectar uns aos outros, a nossa essência. Então, para isso, busque aquela respiração mais profunda e tranquila. Enche o seu peito de ar, solte. Respire. Fundo. Se conecte novamente à sua essência. Conecte você. E agradeça. Vamos agradecer pela oportunidade desse estudo abençoado de hoje. Reflexões que podemos fazer. Encerrando esse capítulo maravilhoso, que é o capítulo 3 do Evangelho, há muitas mudadas na casa. Entender sobre essa lei do progresso, essa evolução
imutável na qual estamos submetidos, que um dia atingiremos esse progresso. Mesmo que a gente não queira. Vamos agradecer por essa reflexão, por esse ensinamento que nos colocar. Agradecendo, primeiramente, ao nosso Pai, nosso Criador, a Deus, pelas oportunidades que Ele nos oferece todos, ao nosso Mestre Jesus, o nosso farol, o nosso guia maior, pelas oportunidades de elucidações, de compreensão, de amor, de amparo, que Ele sempre está aqui nos amando, aos nossos mentores espirituais, aos nossos amigos espiritualidades, sempre nos conduz nesse caminho de evolução, com as intuições, com as inspirações que são dadas a todo instante, principalmente aqui dentro. Aos nossos amigos da espiritualidade que vêm participar de os nossos amigos que estão nos acompanhando aqui virtualmente, todos vocês que estão aqui presencialmente, fisicamente. Eu agradeço do fundo do coração por estar me acompanhando nessa jornada. E com esse sentimento de gratidão profunda e sincera, nós vamos trazendo aquela luz interior novamente, irradiando essa luz, envolvendo não só nosso corpo, na qual essa luz que irradia se conecta à luz de quem está próximo a mim, conecta ao outro, eleva ao outro, ao outro, a presente, se conecta ao nosso Mestre Jesus, formando uma linda, maravilhosa, orientativa, na qual a gente utiliza agora um recurso muito importante que temos, que é a vontade. Usamos agora o recurso da vontade para pegar essa luz, funcionar toda essa luz, essa corrente de luz ao alto, ao firmamento, para que ali, esferas superiores, todos aqueles espíritos, nossos anjos guardiões, os protetores da terra, aqueles nossos irmãos que fazem parte do exército do Cristo, meus irmãos, recebam essa luz, e nessa corrente de luz que eles estão recebendo, possam potencializar com seu amor, com sua compaixão, devolvendo para a terra em forma de chuva, para cada um dos nossos irmãos em cada um que está passando por um desafio, uma dificuldade, um momento difícil de provação, uma doença física, uma doença psicológica, moral, aqueles que estão passando pela pandemia, pela depressão, pela ansiedade, aqueles que estão sofrendo sozinhos, aqueles que sofrem com suas imperfeições, perdidos e cegos, nossos irmãos que estão enfrentando a guerra, o horror da guerra. Que essas chuvas de bênção possam levar uma gotinha de esperança para cada um deles. E, em especial, nós pedimos para a nossa lista de orações que a espiritualidade possa visitar cada um desses irmãos, levando a eles o medicamento, o amparo, o acolhimento. David, Carlita Costa de Oliveira, Antônio Alfredo Teixeira Mendes, Josefina Tascarim, Sandra Maria, Sônia Regina dos Santos, Terezinha Rosa dos Santos, Rosa Barcelos, Maria Jaciara de Souza Lima e Almeida Rodrigues, Redes Lucas, Bárbara Berta Moraes, Almeida Júnior, Pamela Almeida Leal, Paulo Matos, Ivete
de Souza Matos, Kelly Araújo de Faria Goulart, Presidente Tomé, Laura Fatura, Sara Rios, Renata Castanheira Mendes, Vilma Leandro, Último Luiz Leandro Brandão, Luiz Otávio Leandro Brandão, Miguel Abraão Xerim Júnior, Nete Leal, Francisco Rodrigues de Souza, Sônia Araújo Costa, os nossos irmãos desencarnados, José Cassimiro de Oliveira, Pina Rita, Douglas Oliveira Gonçalves, Paulo Caldeira, Vitor Rios, Luciana Correia, Laura Pérez dos Santos Jesus, Ângela Campos Cardoso, Carlos Alberto, Maria Rosa, Joaquim Francisco, Yes, meu Deus, nossos desígnios são impenetráveis, nossa sabedoria, acreditastes dever afligir todos esses nossos irmãos, também pela doença. Lançai, nós vos suplicamos, olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos, imaginários, os espíritos ministros do Poderoso, secundai, nós vos pedimos nosso desejo de aliviá-los. Dirigi os nossos pensamentos a fim de que vão derramar um bálsamo salutar sobre os seus corpos, consolar suas almas. Inspirai-lhes a paciência e dai-lhes a força de suportar as suas dores, com resignação cristã, a fim de que não percam as provas em seus corações. Tenha esperança, e certeza de que isso também passará, de um jeito ou de outro. Isso vai passar. Coloca isso no seu coração agora. Por pior que esteja a sua situação, por mais difícil que esteja o momento que você vai passar. Porque esta frase também faz parte da lei do progresso. Meu Senhor, que és sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, ponha a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Ó de amor que me conduz, nesta vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e dê as minhas mãos ao trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Compadeça-se de mim, Pai, nas bênçãos da compaixão, e guarda-me em teu coração, que ele, sim, Senhor, é de paz e de amor sem fim, amado Mestre Jesus. Respire fundo, se conecte novamente ao seu corpo. Quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Obrigado a vocês pela presença, de estarmos aqui juntos. E agora, para quem está aqui comigo, quem quiser continuar aqui, a gente vai fazer a leitura das psicografias. Gratidão a todos. Boa noite a todos. Boa noite, dona Valdete. Jesus abençoe. Que assim seja. Beijo para vocês, fiquem com Deus. Vamos para a psicografia? Já trouxe aí, Léo, para nós? Senta aqui do meu ladinho. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos lá. As percepções dos sentidos conhecidos pelos encarnados trazem as sensações necessárias momentaneamente no estágio vibracional que o planeta se encontra. Estais cientes que tais sentidos são limitados para as percepções dos espíritos. A evolução da carne deve acompanhar a necessidade de evolução dos espíritos que reencarnam para as experiências que o planeta pode proporcionar.
Evoluindo a vibração planetária, a tendência é também evoluir os corpos que nela habitam. Em contrapartida, os espíritos precisam acompanhar essa evolução, do contrário, podem se perder nas experiências para as quais não estão preparados. Podem entender e acreditar que o corpo humano, como conhecem, esteja em estágio paralisado de evolução genética. Não poderiam estar mais enganados. A lei da evolução é válida em todos os tempos. Portanto, vossos corpos tendem a evoluir geração após geração, dando aos espíritos que aqui reencarnam possibilidades cada vez maiores de experimentarem as sensações mais próximas do estágio espiritual. Sentidos ampliados, entendimentos mais perspicazes. A espiritualidade será mais bem entendida e a proximidade mais bem amparada. Abracem as crianças que estão vindo com o carinho e esperança de novas possibilidades. Verão o quanto aprenderão com elas, estejam atentos. Da mesma forma que sentidos estarão mais aguçados, tenderão a interferir no hábito de vida cotidiana, caso não sejam compreendidos. Por isso, cautela e observação atenta são necessárias. Não subestime o salto na evolução que estão presenciando. Está apenas no início e se seguirá ainda por muitas gerações, anos à frente. Os corpos estão se preparando para a nova Terra, assim como a Terra está evoluindo para proporcionar experiências necessárias e edificantes. Deixar vir a vós as criancinhas. Abençoados sejam os espíritos que aqui serão acolhidos com amor e dedicação. Assim estou certo e confio. Abençoados sejam os espíritos que aqui já estão e auxiliarão nesse processo tão iluminado que é a transição planetária. Resumindo, uma continuação do nosso estudo. Espiritualidade contribuindo ainda mais. Onde ela estava lá, psicografando lá dentro. Ela estava psicografando. Não, quem estava escutando era a espiritualidade. Foi a espiritualidade que estava escutando e complementou o nosso estudo. É impressionante, né? Impressionante. E lá a gente ainda fica com um som mais alto. Com o som alto. Por conta Da vibração. É da concentração. Concentração. É a espiritualidade contribuindo com o nosso estudo. Mas vamos dizer o seguinte, mas praticamente quase tudo, né? Tudo que nós definimos. Muito bom. Tem mais um? Tem mais uns. A compreensão da vida futura pode ser esperada dos espíritos encarnados que tão assiduamente frequentam as casas exímias do espiritismo. Porém, percebemos, deste lado, o quanto estes seres tão necessitados de conhecimento e compaixão podem estar confusos em suas crenças. A complexidade dos ensinamentos fornecidos podem não alcançar a todos. Sendo assim, cumprem uma tarefa fazendo com que desenvolvam a ideia de que precisam estar presentes nas casas espíritas para viver uma vida mais feliz e ter mais esperança de um desenvolvimento mediúnico em algum momento, podendo assim trabalhar para um Deus, que pode lhe dar uma vida eterna tranquila. Os que verdadeiramente estudam e compreendem sabem que essa não é a real compreensão da vida futura. Sabeis que somos espíritos, portanto, estando aqui de passagem, somos eternos, e assim como aqui vivemos, viveremos nos mesmos termos após o desencarne. Com a diferença que, sem corpo de carne, as percepções são aumentadas em muitos graus, o que nos levará a sentir intensamente todas as consequências de nossas ações. Ser médium ostensivo nada mais é de que trazer um pouco a mais dessas percepções. Não se engane, não há privilégio algum, mas sim mais responsabilidade. Que os frequentadores estudem tão assiduamente quanto requerem o passe. Que os médiuns da casa os acessem para que entendam essa necessidade. E lembrem-se, evolução é aprendizado e não há aprendizado sem dedicação. Aproveitem a oportunidade. Paz e luz infinitas nessa casa de tanto acolhimento.
caminhos gloriosos os esperam. Estejam certos que serão glórias de trabalho, mas também muito aprendizado. Fiquem com as bênçãos de nosso Criador e nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilhoso. Eu pego um gancho e eu vou me apossar dessa psicografia. Por quê? Porque eu aproveito para lembrar que um recado que eu tinha que dar para vocês antes, agora eu lembrei por causa dessa psicografia. Nós vamos começar em fevereiro, dia 14, o curso de mediunidade. Isso já está acertado, vai ser sempre na terça-feira. O nosso estudo de terça-feira será substituído pelo curso de mediunidade, certo? Eu estou estendendo aqui o convite para quem vem na quarta-feira, eu sei que muitos vêm na terça também. Quem vem só na quarta, viu, Solu? O senhor está vindo só na quarta. Nós vamos começar a partir do dia 14 de fevereiro o curso. E eu vou ler essa psicografia na primeira aula, porque ela fala exatamente do desenvolvimento mediúnico, né? Por isso que eu estou me apossando dela. Então, para quem quiser, tá? É um curso, tem apostila, tem aula prática, é o desenvolvimento de um curso qualquer, como um curso qualquer. Portanto, aqueles que fizerem um compromisso de participarem, vai ter presença, vai ter chamada, certo? Então, está aberto o convite. Depois, quem quiser participar do curso, me avisa para eu levantar que tamanho vai ser a turma, quantas apostilas a gente vai fazer, para a gente dar início, tá certo? Inclusive vocês da internet, quem quiser começar a participar, mesmo que seja virtualmente, que ele vai ser nesse formato, presencial e virtual. Quem quiser, quem mora fora, quiser participar do curso, eu vou abrir o link para você estar participando, tá certo? Então fica aqui. Quer de novo, pode? Pode, Yasmin. Se quiser fazer de novo, pode. Mas é na terça-feira, vai ser dias de terça, tá? Próxima psicografia. Só que eu não passo. Hein? Aí, ó, tira a cadeira aí, ó. Só isso. E Lua? Tá o senhor? Oi? Bom, antes de fazer a leitura, vou aproveitar meu fardamento. Fardamento? Porque toda essa roupa aqui eu comprei no brechó do centro. Ah, ótimo. Então eu paguei R$15, 10, isso aqui era do Maicon, tá escrito dentro da calça, Maicon. E esse aqui custou R$10. Então nós vamos fazer o brechó do centro dia 4. Dia 4, muito importante para a manutenção disso aqui, certo? Quem quiser participar, seja doando e principalmente adquirindo bens, nós estamos aí, certo? Ah, tá elegante, Por isso que eu vim com vestindo brechó com essa vestimenta. elegantemente. Exatamente. Tá vendo? Aqui o brechó é de qualidade. Nem R$50, né? Vamos lá. Foi tratado muito as psicografias hoje o tema economia, então, mas em diversas frentes, né? Vamos lá. Em tempos em que o conceito economia se faz tão presente, não há como dissociá-lo da vivência de uma casa espírita. Do ponto de vista empreendedor, toda casa fraterna que se devote ao assistencialismo deve se valer de aspectos básicos de economia para sobreviver. Como o foco é a pretensão e execução de atividades sem fins lucrativos, pelo menos se espera isso, a gestão financeira é essencial para a melhor apuração de ferramentas aos irmãos devotados ao trabalho. Conforme exposto por Kardec, o dinheiro é aspecto fundamental para a evolução da ciência. Sem pagar a energia ou sem poder conceber estrutura mínima, como oferecer trabalhos mediúnicos de modo híbrido ou à noite. A questão econômica também se encontra na melhor aplicação desses recursos, com o direcionamento de fluxo de caixa para benfeitorias necessárias e úteis à evolução do trabalho. A economia também se perfaz com campanhas
de menor consumo de energia, descartáveis, água e de desperdício alimentício. A administração de um lar é fundamental para que ele se consolide e que mantenha-se firme para a execução de sua atividade mister, qual seja ajudar o próximo. Muitas casas fecharam as portas em período pandêmico por conta também de má gestão financeira e por falta de gestão de crise, a qual pode afetar qualquer entidade que possua despesas fixas. Soluções criativas sempre serão empadas pelos amigos benfeitores, desde que os propósitos estejam condensados fora do materialismo pueril. Aquilo que é razoável garante a caridade ostensiva por mais tempo e de forma regular. Conservem-se na simplicidade. No entanto, angariar fundos é fundamental para que o templo religioso mantenha-se limpo, com iluminação, obras ampliativas e, claro, com estrutura para as pequenas crianças também. Votos para que os empreendimentos do ano logrem êxito para continuar esse trabalho de amor. Que Jesus os abençoe. De um keynesianista do passado. Que isso? Keynesianista, o Cláudio vai saber. É vinculado ao Keynes, na época do bem-estar social do JFK, nos Estados Unidos. Então, ele é um economista bem famoso da época. Aí veio na minha cabeça loucamente, Keynes. Legal, cara. Agora, outro sobre economia, mas não é financeira. Aproveitando o conceito de economia, utilizá-lo-emos agora para sua metaforização no perispírito. Saber gerir seu veículo psicossomático é primordial para uma encarnação pautada em trechos menos acidentados. Em tempos de escassez hídricas, as represas diminuem a vazão, o que nos impõe a redução do consumo elétrico. O mesmo ocorre quando as usinas energéticas de nosso corpo encontram-se em desequilíbrio. Como se consome energia de forma desmensurada, ataques de pânico ou cansaços crônicos são visualizados como resistores de chuveiro para se evitar a queima do objeto. Fixações mentais e obstinações infrutíferas geram demasiado gasto energético, de tal sorte que o colapso orgânico se faz visível ano após ano de amargura. Estresse, distanciamento da civilização real, foco excessivo no virtual, comandam nocivas enfermidades perispirituais, as quais desembocam em não muito incomuns doenças de pronto socorro. A condução energética de seu corpo deve partir do princípio de que sois vós os únicos responsáveis pelo manejo energético de seu campo orgânico e espiritual. Cumpra bem seu papel de gestão energética do corpo. Fiquem iluminados. Aniceto. Nossa. Verdade. Né? Agora, nosso amigo veio também. Trovador. O trovador veio com tudo. E com algumas piadas. Ah, senão não era ele, né? No meio do caminho existe um obsessor. Um obsessor existe no meio do caminho. Não vou copiar Drummond, mas aproveitarei o seu poema principal com carinho. Quando sentir a dor lhe assaltar, busque, pois, um canto para orar. Quando o vazio se transformar em um balão no seu peito, busque, pois, auxílio em obras edificantes para que não vá para o leito. Quando perceber a aproximação de leve histeria, com a paciência já doutrinada, socorra-se ao alimento da irradioterapia. Quando a raiva lhe alterar o semblante, lembre-se de que o mundo continuará a girar, sem o seu respirar ofegante. Os desafios ante a obsessão ainda prejudicarão muitos, em que seu campo psicológico assemelham-se a um verdadeiro campo de concentração. Levem essas palavras a sério, da mesma maneira que a organização de evento perto do cemitério. E claro,
não devem deixar a organização financeira das gincanas nas mãos dos donos da Americanas. Silas! É o trovador. Meu Deus do céu. Ei, ai, ai. Quem mais tem aí para nós? Marcela. Ai, meu Deus. Ah, deixa eu cair. Ué, quer que eu passe ali? Você vai entender brincadeira pra mim. Eu passo ali, você da manhã. Tá bom. Mas tá legível. Tá legível. Se quiser depois mandar, em vez de você trazer, me mandar no WhatsApp, tá? Melhor ainda. Não, beleza. Boa Você noite. põe a data, tá? Boa noite, mamãe. Boa noite, meu anjo. Ai, ai. Bom, há muitas moradas na casa de meu pai. Como essa frase Ai, ai. Como essa frase é bonita e reconfortante. E como é incrível o saber que, apesar de nossa inferioridade, nosso Divino Pai, com toda a sua misericórdia, justiça e sabedoria, nos permite o caminho da redenção, do amor e do reparo dos erros. Como se faz necessário o estudo e oração? Mais ainda o amor e a caridade. Quem escolhe esse caminho de luz e de trabalho, conseguirá gozar da verdadeira felicidade. Aquele a que o Mestre nos falou durante sua estadia aqui na Terra. Temos muito a aprender com nosso amado e abnegado irmão, que por nós se ofereceu a sofrer toda injustiça e malfeitorias pelo homem, empujados simplesmente por medo ou por orgulho. O medo de perder aquilo que ainda é o combustível da maioria. O que aqui denominamos o poder. Poder sobre aqueles que são considerados inúteis, simplórios e ignorantes. Entretanto, não se deve esquecer que o céu é para os ignorantes. Lógico que fazendo um comparativo simples, para que os irmãos entendam que quanto mais se conhece, mais se é cobrado. Dessa forma, o homem aprisiona o outro na ignorância para desse obter luxo e glória. E assim foi com o nosso amado irmão. E que na cruz pede ao nosso Pai que nos perdoe, pois não sabíamos o que fazíamos. O que, incontroversamente, sabíamos sim. Queríamos acabar com aquele que tentava usurpar tudo que nós construímos. E ainda hoje, mais de 2000 anos corridos, nos encontramos quase que no mesmo ponto. Digo nos encontramos porque me refiro à nossa morada, o planeta azul. É chegada a hora de caminharmos, de nos rendermos ao óbvio, ao amor que Cristo nos ensinou, de seguirmos o caminho que por ele foi traçado. Não esperemos mais, não adiantará utilizar de estratagemas para adiar o inadiado, porque o relógio para o fim ou para o início já foi iniciado. Aquele que ainda permanece na escuridão ou no erro, abra seu coração para a luz, a verdade e o amor. O amor ao próximo e, sobretudo, o amor a si mesmo. De mãos dadas ao amor, temos o perdão. Uma palavra pequena, mas com uma magnitude soberana. Perdoe a si mesmo. Perdoe a si mesmo. E é realmente significativo se utilizarmos dessa sabedoria e processo. Sabedoria, pois é preciso conhecer sabedoria, pois é preciso conhecer os valiosos ensinamentos que nos levam a este conceito. O perdão, quando verdadeiro,
acontece de dentro para fora e consegue desamarrar do coração toda a energia, pensamento e sentimento contrário ao amor. Quando isso acontece, e quando isso é passivo de acontecer, chegamos ao nosso processo, pois percebemos que existem novas possibilidades, deslumbramos novos caminhos, novas oportunidades, novas evoluções. Aprender a perdoar nos levará a mundos de paz e amor verdadeiros. Conseguiremos desfrutar do que tanto almejamos, a felicidade verdadeira e inabalável. Como é gratificante poder seguir o caminho do Cristo, o caminho do amor, e percebemos que quando transpusermos as amarras por nós criadas, o além horizonte é deslumbrante e magnífico. Desejo que todos tenham paz e amor em seus corações, que possam seguir o caminho do amor, sejam luz e se desamarrem daquilo que os impedem de crescer e evoluir. Que nosso amado Pai e Mestre abençoe cada um de vocês. Um forte abraço, B. Bernardes. Muito bom, muito bom. Próximo. Já acabou? Alexandre, tem não? Tem aí, Alexandre? Meu é só um desenho rudimentar que eu ainda não terminei. Só antes da Alexandre mostrar, peraí, Alexandre. Tem um desenho que ainda não terminou, vou ver se o pessoal da internet consegue ver. Tá bem clarinho. A Pamela é delicada para desenhar. Mas veio dos parques. Mas veio do Spark, não sei se vai dar para vocês verem. Tá bem clarinho. É porque Depois ela vai terminar, aí a gente mostra, né? Muito bem, agora... Wellington, um amigo falou que o Keynes é da época do Roosevelt. Roosevelt. Não é da época do JF. Então, depois eu vou olhar no Google. Vamos lá, Alexandre? Você mostrar o seu? Primeira coisa, eu quero falar para você, aquela hora que eu te falei que eu estava emocionada, o Léo estava aqui em casa, não tinha saído ainda, eu já estava fazendo o desenho. Na hora que eu saí da minha casa, que eu dirigi, que eu vim para casa, veio assim para mim, fecha o olho e a imagem que você vê, você vai desenhar, né? Aí eu fechei, gente. Olha o que saiu. Dá para ver? Tá sem som, Dá não é? sim. Ficou Dá para lindo. ver, né? Tá, Lindo. aqui, ó. Tá o Jesus. Ele tá bonito de perto, que ele tá com os olhos bem bonitos. Mas o melhor não é o desenho, é a frase que veio atrás. Amai-vos uns aos outros. Não tenhas medo, estou aqui. O amor é a lei. Isso eu fiz antes de você começar. Tudo a Agora ver com o estudo, né? Não, é impressionante esse trem. Agora esse desenho, gente, tá bagunçado, mas eu vou falar o que é, sem ninguém entender. É um mar com ondas. Deixa eu virar ele assim, ó. O mar, né? É um Assim. mar, é um sol e um mar com ondas. Aí veio assim, que a tua vida seja leve como cada onda que deságua na praia. Ela vem e vai, como nossas vidas. Voltamos várias vezes nesta terra abençoada. Há muitos caminhos ainda a percorrer, mas em todos somos amparados e guiados pelos nossos amigos espirituais e pela providência divina. E assim, indo e voltando, vamos evoluindo, até que cheguemos em outras águas, mansas e pacíficas, leves e cristalinas, que esta reencarnação seja repleta, que essa sua reencarnação seja repleta de muito aprendizado, onde o sofrimento e a alegria, a caridade e o amor possam fazer parte do processo,
E assim vamos em direção do trabalho e da luz. Sigam sempre o brilho do sol. Que lindo. Não sei quem ensinou. Maravilhoso. Maravilhoso. Gratidão, Alexandre. Eu que agradeço. Só eu que agradeço. Agradeço demais. Bom, pessoal, então é isso. Eu não vou ler, porque é parte do livro, então... Ah, tá? entendi. Então é isso. A gente encerra aqui. Muito obrigado, pessoal, por ter acompanhado.